Vamos para o resumo da lição de número 8 com o título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Essa lição é muito interessante, muito importante, porque vai nos lembrar que cabe aos pais a educação dos seus filhos. Então, cabe aos pais educar e ensinar os filhos. E a Bíblia dá orientação, ensina o menino no caminho. Não é ensina o menino o caminho. Ensinar o caminho basta dizer, vá na igreja, meu filho, a igreja está logo ali, aprenda que lá tem ensinamentos bons. Mas ensinar no caminho significa estar andando junto e dando o exemplo. Então, por mais que os pais queiram terceirizar a educação dos seus filhos, levando essa responsabilidade para a escola, muitas vezes para o Estado, mas Deus vai trazer à tona e vai cobrar de nós. Por quê? Porque é uma tarefa dada aos pais. Textual está dizendo, e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4, verdade prática. Quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 ao 17. Depois nós temos também o versículo 22, depois temos o capítulo de número 8 e os versículos de número 1 ao versículo de número 3. A introdução está dizendo, nessa lição, focaremos duas famílias. Então vamos tratar aqui de duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligência de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. Então nós vamos ver, e é interessante porque quando Samuel chega à casa de Eli para aprender ali com o profeta, né? Então o Senhor logo de cara já fala com Samuel, quando ele ainda era menino, e traz uma repreensão para Eli. Ou seja, Samuel desde pequenininho viu que os filhos de Eli estavam fazendo errado. Então para ele era como se fosse uma lição, faça diferente, cuide dos seus filhos diferente. Então muitas vezes nós olhamos, né, alguém ou um filho talvez mal educado, talvez um filho ali fazendo uma coisa que não deve. Muitas vezes nós queremos fazer um pré-julgamento e de repente o nosso está fazendo a mesma coisa ou pior. Então nós temos que tomar muito este cuidado e usar os exemplos bíblicos da Bíblia Sagrada para fazermos diferente, né? Claro, os exemplos bons vamos imitar, mas os exemplos ruins aqui, como foi na casa de Eli e na casa de Samuel, e olha que eram dois servos de Deus piedosos, Samuel muito mais ainda, mas no entanto tiveram essa problemática com seus filhos. Parte 1 aqui, a paternidade dentro da família. A primeira família, após a queda, o primeiro casal criado, né, Adão e Eva, inicialmente gerou dois filhos, formando assim a primeira família. Então a primeira família, Adão, juntamente com a sua esposa Eva, tiveram ali Caim, depois tiveram o filho Abel, e nós já vamos ver aquela problemática entre esses dois filhos. Por quê? Por causa da rebeldia do coração. Mas nós também já aprendemos na lição passada, anterior, que muitas vezes os pais ensinam os filhos, mas os filhos tendem a fazer a coisa errada. Mas nessa lição de hoje, nós estamos aqui projetando pais que foram negligentes. Então entenda bem, há pais que são presentes, que são equilibrados, ensinam a coisa certa, e que o filho quer ser rebelde, que foi o caso de Sansão, seus pais eram tementes a Deus. Agora tem pais, que é o caso aqui de Eli e Samuel, que deixaram a desejar, não por maldade deles, mas por quê? Por falta de inteligência, e faziam a obra do Senhor. Samuel principalmente dedicava-se demais, mas ao dedicar demais a obra do Senhor, não eram presentes dentro do lar, né, criação dos seus filhos. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança da sua família. O papel da mulher era de cuidar dos filhos.
O papel da mulher de cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Então, isso foi o que aconteceu com Eli e Samuel. Olha só, a despeito da vida ilibada perante Deus, e o povo, né, o povo gostava muito desses sacerdotes, foram displicentes para com a sua própria família. Hoje, mais ainda, com as mulheres, né, mais atarefadas, trabalham fora, ajudam também no orçamento doméstico, mais ainda tem que se tomar esse cuidado na criação dos filhos. Por quê? Porque para compensar a falta do pai e da mãe, muitas vezes está se enchendo filhos de presentes e, na verdade, não é o presente que o filho precisa, mas da presença dos seus pais. No item 2 aqui, a falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados na relação, né, com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas do Senhor, da obra de Deus, da igreja, provém até as suas famílias, né, não deixam faltar nada, trabalham, muitas vezes fazem jornadas, né? Mesmo cuidando da igreja, a maioria dos pastores cuidam da igreja e também trabalham ou de mecânico, ou de pedreiro, ou de eletricista, trabalham em vários setores e também cuidam da igreja e de repente falta o quê? Falta o tempo para os seus filhos. Então é possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Então, esses filhos, por não ter essa presença dos seus pais, veja bem, tinham o exemplo dos seus pais. Seus pais eram servos de Deus, mas não havia o que é disciplina. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tem que haver essa disciplina, tem que haver esse cuidado para que o filho possa crescer também espiritualmente, né? Então, tem que ter limites. Hoje em dia, as crianças estão sem limites, não tem limite mais para as crianças. Então, os pais foram criados de uma maneira e talvez acharam aquela maneira errada, né? Ah, meu pai era truculento, minha mãe era truculenta. Ah, não, eu não posso ser truculento. Veja bem, não precisa ser truculento, não é isso que a Bíblia está dizendo, mas colocar limite, saber falar não. Isso é necessário para o crescimento de qualquer ser humano, viu? No item 3, os problemas de uma paternidade ausente na vida da família. Os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo, então é muito importante, viu? E principalmente o pai cristão, ele é uma referência de segurança para os seus filhos e de equilíbrio, controle das emoções, né? E estabelecimento de prioridade para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto a bondade, gentileza, falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. Então, temos que ter este cuidado e esse temor a Deus. Então, peça sempre sabedoria a Deus para você cuidar bem da sua família, do seu lar. A Bíblia diz, né? Aquele que não cuida dos seus e principalmente da sua família é pior do que o infiel e negou a fé. Por isso a necessidade de estarmos sempre alerta nesse ponto. Parte 2, tipos de paternidade extremista. Então temos 2 tipos aqui, ó. No número 1, a paternidade autoritária e a paternidade permissiva. As duas são difíceis, são terríveis. Então olha só, a paternidade autoritária. O pai autoritário trata o filho como se fosse elemento neutro, sem sentimentos, sem memória, sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos, e esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, por culpa, por remorso, por rancor. Então o zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos. Então, infelizmente, esses filhos depois ficam frustrados, eles ficam, exige demais deles de algumas coisas. Ah, pastor, meu pai não tem que exigir do filho? Sim, claro que tem que exigir. Mas veja bem,
tudo tem um limite e nós temos que tomar este cuidado e ter um equilíbrio. Se não houver este equilíbrio, então, de repente, aquela pressão nos filhos vai até uma certa altura, até uma certa idade. Depois aquilo sai do controle e eles passam a ser o quê? Passam a ser rebeldes. Passam a dentro deles provocar uma rebeldia. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina de uma estação do Senhor. Efésios 6:4. No item 2, a paternidade permissiva. Essa paternidade permissiva, ela é muito prejudicial. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade, né, de decidirem sobre o que quiserem. O fim será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo maternidade, é um tipo de tolerância sem freio algum. Então tem que haver esse freio. Então, esses pais permissivos, né, eles deixam a coisa rolar, não deixa rolar desse jeito. O que for falado na escola tá bom, o que for falado pelos coleguinhas tá bom, o que você aprender no meio da rua tá bom. Quando a coisa aperta, né? Agora vai para a igreja porque é só na igreja. Agora está usando droga, agora está isso, agora está aquilo. Tem que ser a igreja para salvar. Então nós temos que tomar este grande cuidado, viu? Que o Senhor Jesus nos dê essa graça, essa misericórdia. Então, esse tipo de tolerância sem freio induz o quê? Induz a criança a imaginar que os seus pais nem a amam. Por quê? Porque não dão a ela limite. Ora, pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrige quando cometem erros e nem os aconselham quando se decepcionam com situações, né, mais complexas da vida. Então veja bem, o sábio Salomão, ele diz assim, em Eclesiastes 8:11, ele diz assim, visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Então tem que fazer o quê? Executar logo juízo sobre a má obra. No item 3 aqui, da segunda parte, Eli criou filhos Eli criou filhos que se tornaram profanos. Que coisa terrível. Eli era um homem tão temente a Deus, tão obediente, e os seus filhos estavam servindo como sacerdote, e foram exemplos terríveis. Até o próprio povo estava perdendo o interesse em adorar, interesse em ir ao templo. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Olha só, eles eram chamados ou considerados filhos de Belial. Belial é um termo um pouco obscuro, mas no hebraico a palavra Belia, e tem um tracinho al, cujo prefixo, né, Bel, e seu sufixo ial, podem significar sem proveito, imprestável, inútil. Então eles eram pervertidos, eram inúteis. Os filhos de Eli foram homens pervertidos, irreverentes, que não respeitaram as coisas sagradas, mas profanaram as coisas de Deus. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação diante de Deus do povo, tornar-se um pai tão relapso com a família, né? Então que Deus tenha compaixão, que nós possamos fazer diferentes, viu? Parte 3 e última, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. No item 1, omisso para com os filhos. O texto de 1 Samuel 2:12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Imaginem um homem dedicado, que dedicou 40 anos de ministério ao Senhor. Os seus filhos estavam servindo também como sacerdotes, mas aí diz a Bíblia assim, eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor, ou seja, estava na casa de Deus, servindo como obreiros na casa do Senhor, mas não conheciam o Senhor. Isso existe muito hoje. Filhos foram criados, seus pais pastores temente a Deus, e eles hoje talvez até dirigem igreja, talvez até, né, estão à frente de trabalhos, mas não temem a Deus, não conhecem a Deus, e dirige ali os trabalhos, talvez organiza, né? Talvez seja até bem organizado, mas a sua espiritualidade não está de acordo diante de Deus. Isso aconteceu aqui com os filhos de Eli. Esses filhos de Eli, eles foram uma tragédia para a obra do Senhor. Então esses filhos de Eli, eles eram chamados filhos de Belial, e ainda diz assim,
não conheciam o Senhor. Imagine só, dois filhos os quais convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam o Senhor. No caso de Samuel foi muito diferente, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, né, que foram rejeitados pelos anciões, e ele se sentiu rejeitado. Olha só, então os anciões rejeitaram os seus filhos, falaram assim: Samuel, os seus filhos não têm condições de continuar na frente quando você partir para a eternidade, então nós queremos um rei, como as nações vizinhas nós tem rei. Foi aí nessa ocasião que o povo pediu rei. E Samuel, vocês lembram da história? Ele ungiu Saul, né? Depois Saul foi rebelde ao Senhor e o próprio Samuel ungiu o rei Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Então Samuel com seus filhos Abias, Joel e Abias, e esses filhos de Samuel, infelizmente também infelizmente também tiveram um mau procedimento. A filosofia de alguns líderes cristãos de hoje, de que a ordem das coisas começa no ministério, depois na família, é equivocada. Então, cuida do ministério, da igreja, depois em segundo lugar a família. É equivocada. Primeiro lugar a família. 1 Timóteo 3,5 diz assim: governar bem a sua própria casa e ter seu filho em sujeição. E isso aqui a Bíblia diz: quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Mas aí vem umas regras a qual o apóstolo Paulo coloca, por quê? Para que tenha um bom andamento a obra do Senhor. Então, o obreiro que quer desempenhar esse trabalho na casa do Senhor, primeiro tem que cuidar da sua família e ter os seus filhos em obediência, para que possa cuidar bem da obra do Senhor. No item 2 da última parte, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos à fraqueza da carne. Deus espera que os líderes de igreja da atualidade, né, exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. Deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. Olha só, 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Olha bem, viu? No item 3, tratamento inadequado. Essa lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto, né? Não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação. Então isso aí é um cuidado que precisamos ter, porque muitas vezes, né, vai ali um diácono o diácono está ali na porta, por exemplo, ajudando, auxiliando ali para cuidar. Aí de repente, quando tem uma criancinha ali que é o filho do pastor, aí o diácono vai dizer para ele: você tem que dar o exemplo que você é o filho do pastor. Não, aí fica uma situação muito difícil. Ele também é uma criança. Então, temos que tratar todos iguais, temos que ser amorosos com todos, disciplinar a todos, ajudar a todos e colocar limite a todos. Viu? Tem que ser dessa forma. Por quê? Porque se houver essa grande pressão sobre filhos de pastores, ele vai dizer o seguinte: por que eu sou diferente? Então, ele não é melhor que ninguém e nem pior que ninguém. Então, nós temos que ter esse cuidado, principalmente, né, os crentes na igreja, para que saibam lidar com isso para ajudar o seu pastor. Não, ele é o filho do pastor, ele tem que ser o exemplo. Não, todos nós precisamos ser exemplos. Então, se um filho do pastor precisa ser melhor do que outros, o seu filho também precisa ser melhor do que outros. Então, não é assim. Então, nós temos que ter este cuidado e este equilíbrio para que Deus possa, então, nos orientar e trazer a sua graça sobre as nossas vidas. Amém? Conclusão: os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles, orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de seu papel, de seu ministério, né, que o seu ministério começa na sua casa, será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Então, os extremos precisam ser evitados, precisam de equilíbrio para cuidar dos nossos filhos, colocar limites a eles, sempre com a graça de Deus. Cada dia um desafio e cada dia Deus estará contigo, te ajudando. Amém? Perguntas: quem eram os filhos de Samuel? Joel e Abias, né? Que tornaram-se também problemáticos. Na vida da família, quem são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos? Certamente não é a escola,
escola não é o Estado, são os pais os responsáveis, viu? Quais são os dois tipos de paternidade extremistas? Tem a paternidade autoritária e a permissiva. As duas são prejudiciais. Pergunta 4. Além de ensinar a disciplina para os filhos, o que os pais devem fazer? Os pais devem estar presentes na vida dos filhos, participantes, né? Pergunta 5. Por que Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade familiar? Por que eles se ausentaram? Se isentaram, né? E se isentaram dessa responsabilidade familiar porque não tinham tempo para os filhos, tratavam muito bem a obra do Senhor, gastavam todo o seu tempo com a obra e infelizmente deixou a desejar. Então que Deus nos oriente, nos guarde, nos dê equilíbrio e sabedoria, que possamos criar nossos filhos no temor do Senhor e que eles sejam abençoados, guardados e sejam grandes servos de Deus. Amém. E até a próxima aula.